Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Dutra e ministro aulas de mecânica automotiva no Senai Torres, Santo Amaro. Hoje eu vou falar para vocês sobre pneu e suas principais características. Pessoal, o pneu é composto de borrachas e várias cintas, são tecidos e coberto por borracha, né? Então nós chamamos isso de lona, né? Está escrito aqui na lateral cinta, na verdade é uma lona, ela pode ser de poliamida, quebra, rayon, poliéster, e as superiores são camadas, são cintas de aço mesmo, são como se fosse um tecido de aço para dar resistência estrutural, porque vai suportar um peso bastante significativo, vai sofrer forças de frenagem, aceleração, então tem que ser bastante robusto. Então nós temos a banda de rodagem, que é a parte do pneu que toca o solo, temos os sulcos para escoamento da água, né? O TWI, que é o indicador do índice de desgaste, eu falo sobre isso mais à frente, tá? E o talão, que é a região que o pneu toca a roda e faz a vedação para que o ar não saia, tá? O pneu basicamente, pessoal, é dividido em três categorias, tá? Que é o pneu lameiro para fora da estrada, para off-road, o pneu de uso misto para caminhonetes, por exemplo, e o pneu para uso do asfalto, o pneu para uso rodoviário e urbano, né? Vamos começar falando sobre o MUD terreno, que é o MT, pneu para lama, barro e terra. A gente pode ver que na banda de rodagem, né, você tem aqui os canais, né, os sulcos, e você tem também aqui as esculturas, que elas são bastante altas, né? Para quê? Para justamente conseguir encaixar na terra, penetrar ali no barro, conseguir dar tração do veículo, e logo à frente, a escultura é bastante afastada uma da outra, por força centrífuga, a lama que entrou ali, no próxima volta ela sai, desprende do pneu, preparando ele para continuar fazendo essa tração. Então, é de uso exclusivamente para fora de estrada, lama, barra, terra. Quem pratica off-road é o pneu ideal, tá? Um pneu muito bom para isso, especificamente para isso. Se a gente for usar um veículo com esse pneu no uso urbano ou na estrada, ele vai ser muito ruidoso, porque o pneu não é adequado para isso, ele vai ter menos aderência, que apesar de ser um pneu bastante largo, a área de contato, né, com o solo é bastante reduzida. Então você tem menos aderência, ele é ruidoso, e por ser um composto mais macio, o desgaste dele é muito acentuado. É um pneu que, usando uso urbano ou rodoviário, ele vai desgastar rapidamente. Então, exclusivamente para lama e terra. Um pneu bastante requisitado para quem pratica off-road, né? Segundo, nós temos o pneu all-terrain, que é o pneu AT, pneu para asfalto e terra. Ele é um misto, né? Normalmente, quando você compra uma caminhonete, ela vem com esse tipo de pneu. É um pneu que ele vai trabalhar um pouco no asfalto, com limitações, e no barro também com limitações. Não é um expertise dele ser barro ou asfalto. Então você pode ver que ele tem as esculturas, mas os sulcos são menos profundos, justamente para poder se adequar um pouco melhor à estrada. Esse pneu, se usado no barro leve, terra molhada simplesmente, ele se atende muito bem. Mas se você tentar praticar off-road, tentar pegar a lama realmente mais pesada, ele vai patinar, ele vai perder aderência, porque esses sulcos não são tão profundos. Quando utilizado na estrada, em alta velocidade, ele também não é adequado. Se usa na estrada com baixa velocidade, porque as características dele, por ser misto, ele não é adequado para alta velocidade, ser os sulcos para escoamento de água dele não é adequado, e também a área de contato dele com o solo é reduzida. Então não é um pneu para se acompanhar o trânsito na estrada, todo mundo a 120 km por hora, alguém com o veículo nessa condição acompanhando, tem que trabalhar com velocidade um pouco menor, justamente que não é um pneu para uso rodoviário, tá? É muito comum o pessoal pega a caminhonete, usa, até abusa da velocidade, não entendendo que esse pneu não é adequado. Você, numa frenagem, numa curva, ele vai ser um pneu que ele vai ter um comportamento diferente de um pneu feito exclusivamente para uso na estrada, ok? E por último nós temos o pneu Highway Terrain, que é o HT, para uso no asfalto, uso urbano. É um pneu que a gente usa no nosso carro do dia a dia, né? É um pneu que ele tem uma área de atrito com o solo maior, tem alguns canais, alguns sulcos para escoamento de água, mas é um pneu para uso exclusivamente no asfalto. Se a gente tentar pegar uma lama com ele, rapidamente esses sulcos são preenchidos pela lama, ele perde a tração, perde a aderência, e você vai ficar patinando e vai precisar de alguém que vai te auxiliar com um pneu, aquele MUD, né, que é um pneu específico para lama. E ele é feito realmente
para asfalto e para uso urbano, né? Então, um pneu perfeito para isso, somente para isso. Esse pneu se divide em três categorias, tá, pessoal? Então a gente vai ver a seguir aqui, é o pneu direcional, o pneu que a gente encontra no nosso carro do dia a dia, é o pneu, ele não tem sentido de rotação, tanto faz você colocar ele para um lado quanto para o outro, a primeira vez, tanto para um lado como para o outro, ele tem silencioso, tem como grande vantagem, é altamente durável, dura muito mesmo, um pneu bastante durável, é silencioso no rodar e relativamente econômico, né? Consome pouco combustível no veículo rodar, ok? Só que é um pneu mais simples, é um pneu de um carro de passeio, de um carro popular e tem suas limitações quanto à velocidade, quanto à aderência em curva, mas para o uso urbano rodoviário adequado, sem problema algum. A evolução dele para veículos esportivos, nós temos o pneu simétrico, né? Então você vai encontrar o pneu simétrico normalmente em veículos esportivos ou até mesmo superesportivos, né? A gente pode ver na banda de rodagem dele que tem os canais um pouco mais profundo e nós temos canais direcionados do centro para a periferia, justamente para fazer o escoamento da água. Então, em situação de chuva, esse pneu é perfeito, porque ele vai retirar água do centro e jogar para a periferia, limpando essa película de água e deixando o pneu em contato permanente com o solo. O pneu cujo comportamento em chuva é perfeito, porém ele tem a montagem na direção adequada, ele tem na lateral dele vai ter o sentido de rotação do pneu, ele deve ser montado nesse sentido para que a água seja direcionada do centro para a periferia. Se montarmos o contrário, ele vai perder o efeito, né, de drenagem da água, colocando até em risco, ele piora a situação. Então, um pneu que, cuidado com ele, é nós montarmos na posição certa, no sentido certo de rotação já indicado em sua lateral. Tá? Ele é bastante silencioso, fornece a economia de combustível, né, tem menos atrito e é excelente em curvas e estradas de alta velocidade. O último tipo de pneu é o pneu assimétrico, né? O pneu que você pode ver a banda de rodagem dele, um lado partindo do centro, um lado é diferente do outro. Esse pneu, ele tem na sua extremidade, ele tem o reforço no lado externo do veículo, no lado de fora, a banda de rodagem, ela é reforçada para suportar mais descarga em curva. Então, um pneu com desempenho adequado para alta performance, para veículos de alta performance, super esportivo, e ele tem essa característica, reforço no lado externo. Por isso ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um direcionamento, tá, pessoal? A gente, na hora da montagem, tem indicação do lado interno e do lado externo, para que você realmente coloque o lado reforçado para fora, para dar mais aderência e no caso de curva ele deforma menos, mantendo o contato total da banda de rodagem com o solo. É comum quando vamos comprar pneu, isso desde 2017 obrigatório, a gente encontrar a etiqueta, né, indicadora, né? Para que serve essa etiqueta? Como que eu posso entendê-la, né, pessoal? Na verdade a gente vai ter aqui, ó, primeira parte a resistência ao rolamento, ele tem a indicação de A a G, né? Então quando ele está aqui A, ele tem baixa resistência ao rolamento, ele tem menos atrito, ele segura menos no solo. Então o pneu desejável é quanto mais pro aqui A, B, porque ele vai gastar menos combustível, ele vai ter menos atrito com o solo, né? Atrito também não significa que ele vai ter menos aderência, ele vai ter ótima aderência em termos de estabilidade, mas ele vai ser menos pesado para o veículo gerar ele. Então quando a gente vai comprar um jogo de pneu, prestar muita atenção nessa parte, quanto mais próximo do A, melhor, menos gasto de combustível e emissão de poluentes também, tá ok? Do lado nós temos aqui o comportamento dele em chuva, né? O comportamento dele em chuva. Então, aqui é o contrário, quanto mais ele estiver próximo, então B, C, G, melhor é o comportamento dele no molhado, ele consegue fazer escoamento. Então, se a gente pegar aquele pneu que nós vimos, o pneu simétrico, ele é um pneu que vai estar bem aqui no G, F, porque é justamente um pneu que ele consegue fazer um escoamento, né, da água muito melhor do que o pneu, por exemplo, o pneu direcional, né? E por último nós temos aqui o ruído externo, então está indicando no caso desse aqui 72 decibéis, um pneu de baixo ruído, né? Um pneu de baixo ruído, um pneu bom. Pneus, por exemplo, pneu
todo terreno, né, o pneu de uso misto, ele é bastante ruidoso. Se você colocar na estrada um pneu de uso multi, ele vai estar um índice de ruído muito alto. Então, quanto mais baixo, mais conforto, né? A viagem longa, o ruído do pneu causa desconforto, né? Então, no caso, quanto mais silencioso ele for, melhor. Pessoal, outra coisa importante de saber do pneu é sobre calibração do pneu. Você deve calibrar o pneu a cada, segundo o fabricante, a cada semana, mas até 15 dias é tolerável, mais do que isso não. Então a gente calibra o pneu a cada 15 dias. Por quê? Se eu não deixar o pneu descalibrado, ele vai murchando com o tempo, então vai acontecer o quê? Ele vai, com pouca pressão, ele vai apoiar a banda de rodagem no solo, mas a região aqui do ombro do pneu, nas laterais, e o meio praticamente não vai tocar. Então ele vai, primeiro, reduzir a aderência e segundo, você vai ter um desgaste mais acentuado na banda de rodagem, mas nas laterais do pneu. O pneu já calibrado na pressão certa, ele vai tocar o solo toda a extensão da banda de rodagem, dando mais aderência e não tendo desgaste acentuado nem numa parte nem outra. E o pneu, se você deixar com pressão excessiva, ele vai tocar, ele vai ficar arredondado, ele vai tocar só o solo, só no centro da banda de rodagem. Com isso você vai ter um pneu, um carro com comportamento diferente, o comportamento ele quica mais, a suspensão não consegue amortecer totalmente esse tipo de situação e você vai ter desgaste centralizado na banda de rodagem. Então a gente a cada 15 dias calibra o pneu, verifica a pressão e se necessário calibra ele. Sempre pela manhã, porque o pneu tem que estar frio. Se ele estiver na estrada andando com o carro, o pneu está quente, o ar que está dentro, aumentando a temperatura, e também vai aumentar a pressão. E aumentando a pressão, você não tem como calibrar isso, porque o fabricante fornece para a gente a pressão dele a frio. Então, sempre pela manhã, vai até o posto de gasolina e confere no momento de abastecer, aproveita para conferir a pressão do pneu e, se necessário, você repõe essa pressão. Se algum pneu começa sistematicamente ter uma queda de pressão maior em relação aos outros, é hora de você procurar um bom borracheiro para verificar. Provavelmente um prego, alguma coisa perfurou e foi preso pela parte interna do pneu, porque o pneu antigamente usava câmara de ar. O pneu moderno não usa câmara de ar, é tubeless, né? É um pneu, ele tem uma camada de borracha bem macia internamente. O prego, ao perfurar, ele entra ali e ela veda. Às vezes ele não consegue vedar 100% e o pneu começa a baixar a pressão sistematicamente. Então você deve perceber que um pneu está baixando a pressão em relação aos outros, procura um borracheiro, ele vai verificar onde está o ponto do furo e fazer o reparo adequado. Okay? Também é importante, pessoal, a gente fazer o rodízio de pneus, porque as rodas de tração, elas forçam mais o pneu. Então, se tem um carro de tração dianteira, os pneus dianteiros têm uma tendência a desgastar um pouco mais rápido que o pneu traseiro. Então, quando você, a cada 10 mil quilômetros, que é o recomendado, a gente faz o rodízio, pega os pneus dianteiros e joga para trás, e os traseiros joga para frente. Isso é chamado de rodízio paralelo, é o nosso segundo caso aqui à direita, né? Pneus radiais, pessoal, não pode girar no sentido contrário. Então você começou a rodar com ele no carro, ele só pode ser montado naquele mesmo sentido de rotação que você colocou a primeira vez. Então, a primeira vez, na primeira montagem, o pneu é novo, não há importância para lado, se for um pneu direcional. Se for um pneu simétrico, assimétrico, você deve respeitar o lado de fora e, no caso, você respeitar também o sentido de rotação. No caso do pneu uso geral, você vai fazer o quê? Você vai colocar o pneu sem preocupação. Porém, depois que você rodou, ele, no sentido de tração dele, ele desloca toda a amarração das lonas. Se você inverter o lado, o sentido de rotação, o pneu vai ficar ruidoso, parecendo que ele está murcho, que ele tem um rolamento danificado na roda. E detalhe, ele vai desgastar mais rapidamente. Então a gente deve atentar bastante para isso. Então esse rodízio, que é o primeiro, que é o rodízio que a gente chama em X, que você vai pegar o pneu dianteiro, joga para trás na primeira vez, da frente, de trás vai para frente. Na segunda vez, com 20 mil quilômetros, você faz o contrário. Pega o traseiro, por exemplo, direito, vai para dianteiro esquerdo. Só que nesse caso, quando você trocar o pneu, o sentido de rotação vai virar. Então o que você deve fazer nesse caso? Tirar o pneu da roda e fazer a inversão. Como isso é muito trabalhoso, a recomendação da gente é o tipo 2, paralelo. Faz o quê? Dianteiro para traseira, traseira para dianteira, mantém a pressão adequada, especificada pelo fabricante. O alinhamento, aproveita também para fazer rodízio, faz o alinhamento a cada 10 mil quilômetros, ou caso você tenha pego um buraco, alguma coisa desse tipo que você percebeu, o veículo está
ao soltar o volante em linha reta, o veículo puxa para a direita ou para a esquerda, ou se sente que o volante está um pouco torto, mesmo que seja antes de 10 mil quilômetros, procura um alinhador, faz isso para evitar o desgaste do pneu e também, se ele está puxando para o lado, a aderência dele no solo também está modificada, então isso aí tem de segurança. Primeiro, segurança para o teu bolso, você está gastando menos dinheiro com o pneu desgastando menos, então procurar a empresa que faz alinhamento, fazer o alinhamento do veículo, fazer o balanceamento e já calibrar cada 10 mil ou se acontecer algum incidente anterior a isso, né? Então, calibrar pneus, rodízio de pneus e fazer o alinhamento é importantíssimo para a durabilidade do pneu, porque é um item de certa forma caro. Se a gente negligenciar nessa parte, lá na frente a compensação vai ser muito grande, vai trocar 4 pneus muito antes do tempo do que seria necessário, tá? Então, economia, né? Pessoal, o pneu com o tempo, com o uso, ele vai se desgastar, tá? Então a gente tem aqui, ó, os sucos do pneu, eles fazem a drenagem, eles retiram a água que está ali, você está passando na água e está retirando a água, a banda de rodagem tem contato total com o solo. Com o tempo, o pneu vai desgastando e esses canais vão se tornando mais rasos. E aí a gente vai perdendo a capacidade de drenagem. E aí pode se acidentar, causar acidente no caso de chuva, assim por diante. Então, o Código Nacional de Trânsito ele diz que o pneu não pode ter a profundidade do suco menor de que 1,6 milímetros. Para facilitar a vida da gente, a gente não tem que usar um instrumento de medição para ver qual a profundidade do suco do pneu, o fabricante coloca a cada 120 graus, ele coloca essa marquinha aqui, é uma pequena saliência dentro do canal chamado de TWI, que é o indicador de desgaste do pneu. Então, você vai andando com o veículo, sempre observa, percebeu que está próximo dele, já se prepara o bolso, chegou no TWI, você deve substituir o pneu, porque ele já perdeu sua capacidade de drenagem em caso de chuva, reforço, você está correndo riscos. Também é passível de multa, o policial ele encontrar qualquer pneu do teu carro que esteja tocou no TWI, ele tem, é obrigatório por lei, ele fazer o quê? Te multar ou se for os 4, ele pode até apreender o veículo. Inclusive, isso vale para o step também. O step, embora ele não está montado no carro, ele pode ser a qualquer momento montado. É muito comum o pessoal falar, essa é a indústria da multa. Não, não é, pessoal, isso é segurança, tá? O pneu tem que estar o quê? Tem que ter os canais, os sucos bastante profundos para conseguir fazer a drenagem da água. Quando chega no TWI, você não é na questão de quer multar, não, é segurança. Ele está chegando no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, para que você tome uma atitude. É melhor você, em vez de gastar com a multa, você gasta trocando pneu. Isso é segurança, tá, pessoal? Chegou no TWI, você deve substituir o pneu, ok? Só também é muito comum a gente encontra muitas informações na internet, o pessoal falando, e recentemente foi divulgado no YouTube, um canal qualquer, dizendo que as marcas na banda de rodagem de pneu, quando você compra novo, tem um monte de linhas e traço colorido. Disseram que isso daí indicava defeito no pneu, que o pneu vinha com defeito de fábrica, por isso era colocado para o consumidor comum. Isso não é verdade, isso não é real. Essas marcas do pneu, na verdade, são marcas para estoque, né? Então, para nós usuários não importa. É que assim, cada pneu ele tem o seu código de cores e fica muito mais fácil na linha de produção separar o pneu sem ter que olhar na lateral dele, a largura, que perfil que é e assim por diante. Então, fica muito mais fácil. Pneus com o mesmo desenho, com a mesma cor, com o mesmo traço, são pneus iguais. Então, para separar, tanto na linha de montagem, ali na linha da inspeção final, quanto para fazer o estoque, né, a parte de logística, fica muito mais fácil isso. Então não é indicador, não está indicando que o pneu tem defeito não, muito pelo contrário, é um pneu normal. Simplesmente, se você for uma empresa revendedora de pneus, você vai perceber que estão estocados, todos similares, todos iguais, estão estocados próximos, você vai ver que é o mesmo desenho, exatamente para isso, facilitar armazenamento e que esses pneus seja mais fácil de encontrar também, ok? Só agora a gente vai falar também de alguns números, algumas letras que a gente encontra na lateral do pneu, né? Então vamos decifrar essa codificação, tá? O primeiro que a gente vai encontrar aqui na lateral do pneu é o 205, por exemplo, no caso desse pneu, você pode encontrar no seu caso, seu carro, 175, 185, 95, né? Então aqui é a largura do pneu, a gente pode perceber que é a largura do pneu total,
Nesse nosso caso aqui, ela tem 205 milímetros a largura desse pneu, né? Um pneu bastante largo, normalmente o carro de passeio vai estar na ordem de 175, 185, 95, isso é um pneu bastante largo. Aliás, nós vamos com um pneu no veículo esportivo aí, né? Um pneu mais largo para dar mais aderência ao solo, motor mais potente, ele não patinar, não distracionar, e no caso de uma frenagem, ele também tem uma área maior de contato com o solo, fazendo uma ótima frenagem. Pneu 205, então a largura do pneu, primeiro número, largura do pneu em milímetros. A segunda, depois da barra, você tem lá 55 no caso desse pneu. Então é 55% da largura é a altura dele, também chamado de perfil, que vai aqui do encaixe da roda do talão até a banda de rodagem. Essa altura aqui é chamada de perfil, e no caso aqui é 55% da largura é o perfil dele. Então nós temos um pneu 205, a largura dele, multiplicado por 0,55, nós temos 112,75. Essa é a altura dele, é o perfil desse pneu. Pneus com perfil, por exemplo, 60 é um pneu mais alto, 70 é um pneu mais, né, maior, ele é mais alto. E o pneu, por exemplo, 35 é um pneu bem baixinho mesmo, pneu deixa a característica do veículo muito duro, porque o pneu funciona como um colchão pneumático, ele faz parte da suspensão. E quanto mais alto o pneu, mais confortável. Então, um pneu com essa característica inferior a 55, 50, é um veículo bastante duro, mas característica de veículos esportivos, né? Então, nesse caso, 55% da largura é o perfil dele, ok? Logo, nós temos logo a seguir uma letra, né, pessoal? No caso aqui, a letra R, que indica que é um pneu radial. Se fosse a letra D, seria o pneu diagonal. O pneu diagonal, pessoal, foi produzido para veículos de passeio até meados da década de 80, né? A partir de então, quem foi da criação do pneu radial, ele substituiu na sua totalidade. Hoje em dia, a gente encontra ainda pneu diagonal em veículos off-road, né? Em veículos fora de estrada, lameiro, movimentação de terra, assim por diante, com um pneu mais robusto, mas em termos de desempenho em asfalto, o pneu radial ele tem muitas vantagens. Sua foto a seguir mostra o que caracteriza um em relação ao outro. Então, o pneu radial, as lonas das amarrações são colocadas no sentido do raio aqui do diâmetro do pneu. Tá? Então, essa amarração torna o pneu mais flexível. Então, esse pneu vai sempre manter uma boa área de contato com o solo. E já o pneu diagonal, as suas amarrações são feitas 90 graus, né, ó, em diagonal mesmo, né, então perpendicular em si. Nessa condição, o pneu se torna bastante robusto, resistente, mas ele é rígido, é um pneu que ele não deforma em curva, é um pneu que não consegue fazer uma boa aderência. Os veículos antigos, década de 70, início da década de 80, que usavam o pneu diagonal, quando a gente coloca esse pneu radial que substituiu ele, a gente percebe uma mudança de comportamento total. O veículo fica com muito mais aderência ao solo, percebe que ele melhora em frenagem, aceleração, comportamento dinâmico em curva também fica muito melhor. Então, o pneu radial é uma evolução. A gente vai encontrar, como eu disse, em veículos fora de estrada, veículos de terraplanagem, por exemplo, e em alguns caminhões ainda você encontra a versão radial, a versão diagonal com a versão radial também, ou um ou outro você pode escolher. Mas para veículos de passeio, desde o finalzinho da década de 80, todos pneus radiais. Ó. Agora, próximo depois do R, que é o radial, nós temos o diâmetro, o número 16, no caso, indica que os pneus têm 16 polegadas, agora aqui já não é mais milímetro, tá, pessoal? Polegada, tá? Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, um pneu de aro 13, por exemplo, é bem menor, a roda é menor e o pneu também é menor. O aro 15, 14, 17, assim por diante. Então, nesse caso, um 16, como eu disse, trata-se de um veículo provavelmente esportivo, porque é um pneu largo, de perfil baixo, com aro grande. Então, é um veículo de para alta performance, alta velocidade. Okay? Logo após o diâmetro dele, nós temos aqui um conjunto de números, né? Esse aqui é indicador de carga, capacidade de carga do pneu. Pessoal, no nosso caso aqui, olhando a tabela ao lado, o índice 91 equivale a 615 kg, é a capacidade de carga. Então, esse pneu ele suporta até 615 kg. Então, 4 pneus, você multiplica isso por 4, vai ver o peso bruto total do veículo, que é o peso do veículo mais capacidade de carga, tá? É muito comum a gente encontrar pneus com mesmas características, largura, perfil, diâmetro, mas com índice de carga diferente.
a gente encontra principalmente caminhonete, você vai encontrar em pequenos caminhões, furgões, veículos de carga, o índice é maior, sempre maior, para suportar uma carga maior também. Se a gente às vezes encontra um pneu com mesmo as características e a diferença de preço de quase o dobro. Fala, poxa, esse pneu é igual ao outro, mas o seu preço é muito maior. É maior porque ele tem mais lonas de amarração, em vez de 4 lonas, são 6 lonas. Com isso, esse pneu suporta maior carga. Então, a gente, na hora de trocar o pneu, tem que atentar muito bem para isso, para no nosso veículo não colocarmos um pneu que tem a capacidade de carga inferior ao peso total bruto do nosso veículo, ok? E por último, nós temos a velocidade máxima, pessoal. Então, aqui o W, né, a letra após o número 91, indica o índice de velocidade máxima, que também tem a tabela ao lado, que equivale a 270 km por hora. Então, trata-se realmente de um pneu de um veículo esportivo, né? 270 km por hora. Normalmente a gente vai encontrar a série H até 210, série U até 200, né? E veículos, caso de caminhonete, a S até 180. Então, nesse caso nosso aqui, 270 km por hora. Realmente é um pneu para alta velocidade, um veículo de alta performance, né? Também, pessoal, algum tempo atrás foi divulgado alguns vídeos no YouTube do pessoal comentando que esse pneu, quando encontrasse no lado do pneu, na lateral do pneu, M mais S, é que esse pneu era destinado lá para o Japão ou Alemanha para uso no gelo, que não era adequado para o nosso país e que ia desgastar rapidamente, assim por diante. A coisa foi tão grave que foi necessário um representante da Michelin montar um vídeo no YouTube, explicar oficialmente que isso não era verdade. Então, o que significa M mais S? M mais S é Mud Snow. Na verdade, é um pneu para lama e um pneu para neve. Mud, a lama normalmente está referido ao país de clima tropical, um pouco mais quente, e o Snow, neve. Então, um pneu que ele vai atender bem, tanto em climas frios como em clima quente. E é comum no nosso país, um país de dimensões gigantesco, no caso, a gente vai encontrar o quê? Um pneu que temperaturas variando no Rio Grande do Sul, às vezes negativa, e na região norte e nordeste, temperatura bem maior. Então, um pneu, pelo contrário, para uso no Brasil, de ponta a ponta, e é um pneu adequado. Então, se você encontrar M mais S pneu, pode ter certeza que é um pneu para o Brasil, não é um pneu para uso exclusivamente em países frios, tá? Então, é uma informação equivocada que é passada aí até hoje. Você vai encontrar alguns vídeos no YouTube aí, o pessoal dizendo que não, que é um pneu para gelo. Não, gelo e lama, ok, pessoal? E uma outra coisa importante da gente passar para vocês é a data de fabricação do pneu, tá? Então você vai encontrar a lateral do pneu, numa das laterais do pneu, a sigla DOT, né, que é o Department of Transit, o Departamento de Trânsito americano, então é uma norma deles. Então você vai encontrar a sequência de números com letra e no finalzinho você vai encontrar exatamente igual está aqui, ó. Aí você percebe que é diferente. Enquanto aqui o acabamento é bem bonito, bem liso, esse aqui ele tem algumas rebarbas, porque no molde onde é cozido o pneu, é feita a vulcanização, essa etiquetazinha que é colocada aqui, ela é trocada a cada semana. Então vai mudando, então ela sai e é colocada uma nova. Esse aqui é o indicador da data de fabricação do pneu. Então nós temos aqui um pneu que os dois primeiros algarismos, letras são para números, perdão, para semana, tá? Então é a semana de fabricação. E aqui, no caso, o ano de fabricação, os dois últimos anos. Então nós temos aqui a 21ª semana de 2017. Né? Então, maio de 2017 foi fabricado esse pneu. Por que isso é importante? Só que o pneu ele tem validade. O pneu ele tem a validade de 5 anos. A partir daí ele começa um processo de degradação. Tá? Ele tem o composto de borracha, o processo de vulcanização, a partir do 5º ano ele começa a ressecar, ele começa a trincar e começa a desgastar. Então, quando a gente vai comprar o pneu, a primeira coisa que a gente não era as características do pneu ser igual ao do meu carro, se é indicado para o meu carro, e segundo, é verificar a data de fabricação. Às vezes, o pneu que ficou na prateleira da revenda da Fares, Tugodia, Pirelli, ficou muito tempo lá, o pneu já está quase vencendo, o que eles fazem? Eles vendem para rede de supermercados, aí você encontra uma super promoção e vai comprar um pneu, às vezes um pneu que está fabricado há 3 anos, então você só tem de vida útil de 2 anos, então você vai assustar quando o primeiro jogo de pneu do seu carro durou 60 mil quilômetros e você comprou um jogo de pneu e não durou 20, 25, o pneu já está na lona, já está careca já. Então por quê? Porque você pegou um pneu que já estava próximo da sua data de validade. Tá? Então você, quando comprou o pneu,
verifica isso. Primeira a semana que ele foi fabricado e o segundo ano de fabricação. Então você não vai comprar um pneu que foi fabricado há mais de um ano, você já tem uma vida útil dele reduzida, né? Inclusive isso vale para o step, é muito comum, a pessoa rodou o veículo, atingiu o desgaste do pneu natural e percebe que o step está intacto, nunca rodou. E ele tenta aproveitar o step colocando ele, comprando mais 3. Aí você vai perceber claramente que esse step vai durar muito pouco, justamente que ele entrou já no processo de degradação, processo degenerativo, né? Então isso é importante, na hora de comprar o pneu, você verificar a data de fabricação dele, tá, pessoal? Então, para a manutenção do pneu, para a gente, já na compra, a gente tem que ter esse cuidado. Você vai manter o pneu sempre bem calibrado, sempre calibradinho, isso é importantíssimo que ele esteja calibrado, né? Sempre o veículo alinhado e, claro, evitar manobras bruscas, tomar cuidado em subir guia, calçada, porque justamente quando o pneu vai bater de frente contra uma quina, a possibilidade de ele quebrar as amarrações é muito grande. Outra coisa, se você cair com o carro num buraco, pegou o pneu num buraco ali que formou uma bolha na lateral do pneu, pessoal, isso não aceita, aquela bolha formada na lateral, não aceita reparo. Diferente de um furo na banda de rodagem, que ele pode ser colocado aí reparos, nesse caso não, porque as amarrações, a bolha significa que as amarrações da lona aqui já romperam, e é o ar que entrou entre uma lona e outra, então a próxima etapa é o pneu estourar, então a gente... Reparos na lateral não é possível, tá, pessoal? Somente na banda de rodagem e, claro, reparo pequeno. Se realmente houve um corte muito grande, o reparo não vai conseguir substituir aquelas lonas de amarração, lonas inclusive metálicas, né? Então, tomar muito cuidado com essas características, ok, pessoal? Encerro por aqui a minha apresentação. Esse faz parte do curso de mecânico auxiliar automotivo, né? Então, se você quer saber isso e muito mais, nos procure, né? É todo prazer em ministrar aula para vocês, aulas práticas. Esse curso nós abordamos suspensão, direção, freio, transmissão e motor, um curso de 160 horas, e eu e os outros professores que ministramos aulas desse curso temos todo o prazer em recebê-los, tá? Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais.